falar com vocês de algum funcionário? Nossa, isso pode parecer meio estranho, mas nós vamos falar sobre isso. Pessoal, eu sei que a chamada do vídeo pode ter parecido meio estranha, a gente falar de refém dentro da empresa, mas é uma situação que ela é um pouco mais comum do que a gente imagina e a gente pode estar vivendo isso na nossa empresa, a gente não está se dando conta, vivendo isso com a nossa equipe, que é quando a empresa se torna refém de um funcionário. E aí eu não tô falando de refém dessa história aí de assalto, de bandido, não é nada disso. Eu tô colocando quando a empresa não tem um sistema de compartilhamento de conhecimento e ela se torna refém de um funcionário. Vou contar um caso para vocês que ele pode parecer muito estranho, meio bizarro até, mas é um caso real, é um caso que eu vi acontecer. De uma empresa que ela tinha uma máquina e essa máquina não estava funcionando muito bem. Então, vou contar para vocês o caso de uma empresa. Eu vou contar para vocês um caso que pode parecer até meio bizarro, mas é real. É o caso de uma empresa que ela tinha uma máquina, que essa máquina não era mais fabricada, era um modelo meio antigo, e ela tinha um único funcionário que sabia mexer naquele modelo mais antigo da máquina. E o que aconteceu? Esse funcionário, ele já não trabalhava mais tão bem. Ele vinha quando ele queria. E a empresa não trocava esse funcionário, porque só ele que sabia mexer naquele modelo de máquina. Com isso, ela se tornou o quê? Ela foi se tornando refém desse funcionário. Esse funcionário passou a ter comportamentos meio fora do padrão, ele começou a fazer o que ele queria, ele começou a dominar a empresa. E eu vejo isso de uma maneira muito mais frequente do que vocês imaginam. Aquele funcionário não está produzindo bem, não se comporta, né? Não tem um comportamento social como deveria, mas a empresa fica presa a esse funcionário porque só ele sabe fazer determinada coisa, ou só ele tem um determinado conhecimento sobre a empresa, ou ele guarda um segredo da empresa. Isso é um outro tema. A empresa se torna refém daquele funcionário porque só ele sabe fazer uma determinada coisa, ou pior, só ele detém o histórico de um determinado assunto dentro da empresa. E aí passam-se anos, a empresa não demite, o relacionamento está muito ruim, a produtividade está muito ruim, mas a empresa se torna refém daquele funcionário. Como é que a gente resolve isso? Porque essa relação, ela se torna uma relação viciada, ela se torna uma relação muito complexa, se torna uma relação tóxica e que ela vai contaminando o ambiente da empresa. Como é que você resolve isso? Você resolve isso tratando de um elemento da gestão empresarial que é muito importante, mas que a grande maioria das empresas despreza. Se chama gestão do conhecimento. Então, quando você tem um funcionário que ele vai fazer um curso sobre uma determinada máquina, sobre uma determinada técnica, e você está pagando o curso para esse funcionário, né? Você está bancando esse curso, que é um conhecimento que ele vai levar não só para sua empresa, mas ele vai levar para a vida profissional dele, para outros lugares que ele for trabalhar. A contrapartida desse profissional é registrar o que ele aprendeu num documento e treinar pelo menos mais uma ou duas pessoas naquela técnica. O registro desse conhecimento técnico num documento, ele é fundamental, porque ele faz parte do conhecimento, ele faz parte do histórico da sua empresa. Então, não é apenas fui fazer um curso, aí eu pego duas pessoas e treino. O registro desse conhecimento.
Porque quando aquele profissional for embora, ou aquele 1 ou 2 que ele treinou forem embora, você tem de onde buscar informações sobre aquele processo, sobre aquele equipamento, você tem o histórico ali do aprendizado da sua empresa. Isso faz com que essa relação de a empresa se tornar refém do funcionário, o líder se tornar refém de alguém da sua equipe, seja muito suavizada. Porque, claro, que o tempo que a pessoa está lá, a prática que ela tem, que ela vai fazer mais rápido e tal, isso é ótimo. Mas quando isso se torna uma prisão para a empresa, eu não posso dispensar aquela pessoa, independentemente do comportamento que ela tenha, independentemente da situação, porque só ela detém aquele conhecimento ou só ela detém aquele processo, você está invertendo as relações. E eu já vi empresas que não pagam curso para funcionários justamente para que isso não aconteça. Não, gente. Você continue, pague. É importante colocar os seus funcionários para se atualizar, para ter conhecimentos específicos. Agora, tão importante quanto isso é exigir a contrapartida dele. Ele foi para um seminário, ele volta e ele precisa fazer um documento. E esse documento precisa ser compartilhado. Ele aprendeu uma técnica nova, ele precisa fazer um documento daquela técnica e treinar outras pessoas. E isso pode ser a contrapartida para você pagar treinamentos para esse profissional. Então, você pode colocar no seu sistema de gestão de pessoas que todo o treinamento técnico ou comportamental que for pago para um funcionário, ele tem 15 dias, 30 dias, alguma coisa assim, para deixar esse registro nos documentos da empresa ali, né, no repositório de documentos da empresa e treinar mais uma ou duas pessoas. Essa pode ser a condição que você coloca na sua gestão de pessoas para que você pague treinamentos, mande seus profissionais para seminários. Com isso, você vai montando todo um repositório de conhecimento da sua empresa. Conhecimento, ele é das pessoas, sim, mas ele é da empresa também. Então, você pode ter uma área ali na sua nuvem, uma área na sua intranet, onde todo esse conhecimento adquirido pelos funcionários, que foi financiado pela empresa, ele está registrado ali. Então, além da multiplicação do treinamento, o registro documental. Porque aí esse processo da empresa se tornar refém de um funcionário, porque só ele conhece um determinado assunto, só ele sabe fazer algum procedimento, alguma coisa interna da empresa, essa relação de dependência, ela vai sendo diminuída. Ah, isso é chato, né? O funcionário não vai fazer e tal. Se você atrelar o pagamento do curso dele a essa contrapartida, ele vai fazer sim, porque ele não quer que esse curso seja descontado do salário dele. Então, valorize a gestão do conhecimento da sua empresa. As pessoas estão ali, elas são extremamente importantes, vocês sabem o quanto eu defendo a boa gestão de pessoas, mas o conhecimento que foi bancado pela sua empresa, ele é um conhecimento que faz parte da sua empresa. Então, ele precisa fazer parte do histórico, dos documentos, a empresa precisa deter esse conhecimento. Porque, caso contrário, se esse conhecimento não fizer parte da empresa, você vai se tornar refém desse funcionário ou você vai parar de investir nos funcionários. E nenhuma das duas vertentes vai trazer bons resultados ao longo do tempo para a sua empresa. Então, vamos investir em gestão do conhecimento? Tem empresas que têm sistemas super complexos ali de gestão do conhecimento, existem até associações voltadas para isso, mas se você tem uma empresa menor, não precisa fazer nada muito sofisticado, mas você tem uma organização ali dentro da tua intranet de materiais, de treinamentos, de registros, tá? Onde fica fácil de encontrar ali todos os tópicos de cada assunto. Você fazer
uma boa gestão ali dos seus arquivos, que você já tem pelo menos um sistema inicial de gestão e compartilhamento do conhecimento. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de dar um curtir aqui no vídeo, compartilhar, assinar o canal se você não assina, e se você já assina, chamar o seu colega de trabalho, chamar o seu amigo para assinar o canal também e deixar ali o sininho ativado para que você seja avisado dos nossos próximos vídeos.